Isabelle do futuro aqui para dizer que a introdução do vídeo desapareceu e eu vou ter que gravar de novo agora. Oi, meu nome é Isabelle Cardoso, eu sou da turma 3MA e nesse trabalho eu vou falar sobre como história, física e matemática se conectam durante a Segunda Guerra Mundial, mostrando como decisões políticas e avanços científicos mudaram o rumo da humanidade. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa se encontrava economicamente e politicamente instável. Esse cenário favoreceu a ascensão de regimes totalitários como o de Hitler na Alemanha. Após o Tratado de Versalhes, com o objetivo de expandir territórios, a Alemanha iniciou uma série de invasões, mesmo após outros acordos como a Conferência de Munique e o Pacto de Não Agressão com a União Soviética. Um dos momentos decisivos da guerra foi a Batalha de Stalingrado, uma batalha sangrenta que marcou a primeira grande derrota alemã e mudou os rumos do conflito. Mas a guerra mesmo só acabou em 1945, com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, que nos mostraram o poder destrutivo da física nuclear e como grandes avanços científicos podem ter consequências políticas e humanas. Já no Brasil, vivíamos o Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas. O governo fazia propagandas políticas através do DIP e também consolidou as leis trabalhistas, CLT. Ou seja, mesmo fora do campo de batalha, o Brasil também teve mudanças políticas muito importantes. Partindo agora para a física, um dos conceitos fundamentais da física é a carga elétrica, que pode ser positiva ou negativa. A eletrização pode ocorrer por 3 meios: atrito, contato e indução. Quando ocorre por atrito, os corpos ganham carga elétrica. Quando é por contato, eles são carregados negativamente. E quando é por indução, é um pouquinho mais complexo. Ocorre o aterramento. O aterramento é o fio terra, não no sentido pejorativo, ele é literalmente ligado à terra. E quando isso acontece, as cargas são expulsas. Elas podem tanto descer para a terra quanto subir dela. Para explicar a eletrização por atrito, imagina que a gente tem um pedaço de vidro e um pedaço de lã. Esse pedaço de lã vai entrar em atrito com o vidro, lembrando que ele está neutro. Quando ele entra em atrito com o vidro, ele vai distribuir os elétrons para o vidro, que também estava neutro. Mas como agora eles entraram nesse atrito, a lã vai ficar apenas com os prótons e o vidro vai ficar apenas com os elétrons. Basicamente isso. Esse é o mais fácil de todos. Agora, para falar de eletrização por contato, a gente vai seguir o seguinte exemplo. Primeiro, a gente vai ter um corpo que está neutro e outro corpo que está completamente carregado por elétrons, pode ser. Quando eles entram em contato, aí eu fiz uma faísquinha para representar o contato deles, mas enfim. Quando eles entram em contato, é como se eles fossem redistribuir as cargas. Então, digamos que tem mais elétrons nesse segundo corpo do que no outro, então agora eles vão redistribuir. Vai ter a mesma quantidade de elétrons e prótons no primeiro corpo e no segundo. Agora, para a eletrização por indução, que é a parte mais complexa, a gente precisa separar em algumas etapas. A primeira etapa, a gente vai ter um corpo neutro e a gente vai aproximar dele um corpo positivo. Esse corpo positivo vai atrair os elétrons e repelir os prótons. Depois, a segunda parte é a gente fazer o fio terra, que vai fazer com que ele se ligue à terra, né? Vai ter uma corrente elétrica que liga ele. E como eu tinha dito antes, a eletricidade pode tanto descer quanto subir, mas nesse exemplo ela vai estar subindo. E vão estar subindo apenas os elétrons, porque os prótons não se movem. Então, esse fio terra vai encher o primeiro corpo que estava neutro de elétrons para a gente poder passar para a próxima etapa. A próxima etapa e a última é a gente desfazer o fio terra depois de algum tempo e também afastar aquele corpo positivo. Assim, aquele corpo que no início estava neutro vai ficar negativo porque ele tem muito mais elétrons do que prótons. A interação entre duas cargas elétricas é descrita pela lei de Coulomb, que calcula a força entre duas partículas. Por exemplo, se eu tenho duas cargas com valores desconhecidos e uma distância determinada, eu uso essa fórmula para calcular a força. Ah, como assim a força? Aqui eu tenho um exemplo de repulsão e atração. Sinais positivos,
elas se afastam, e sinais negativos, elas se atraem, né? E isso daqui, basicamente, a força da repulsão e da atração são diretamente proporcionais ao produto de cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Então é basicamente isso o cálculo. Eu não vou me aprofundar muito no assunto agora, porque a gente ainda tem que falar de matemática, então vamos deixar um espacinho um pouquinho maior para ela. Na matemática, nós usamos fatorial para calcular possibilidades quando a ordem importa. Por exemplo, se nós temos 4 líderes militares e cada um precisa ocupar 4 cargos diferentes, nós temos 4 fatorial, ou seja, nós temos 24 formas diferentes. Vou colocar na tela o slide para vocês conseguirem ver o exemplinho que eu coloquei ali do lado. Acabou a bateria da minha câmera e agora eu vou ter que gravar com o celular que eu estava usando de microfone, mas enfim. Já na combinação é completamente contrário, a ordem não importa. Por exemplo, se nós temos 5 países que podem formar alianças em grupos de 2, então a gente só tem 10 possíveis combinações. Esse slide eu vou ter que colocar na tela também, mas é que por algum motivo deu algum problema aqui e não tá aparecendo direito o exemplo que eu tinha colocado do lado. Então, me perdoem. Agora, por último, como avanços científicos e decisões políticas podem transformar o mundo? Esse período da Segunda Guerra nos faz refletir que o conhecimento não é neutro. Ele pode ser usado para progresso, mas também pode ser usado para destruição. Por isso, política e ciência podem caminhar juntas, mas sempre com responsabilidade. Bom, esse foi o trabalho. Eu espero que tenha dado para entender com a minha explicação, que o vídeo tenha ficado bom. Um beijo e até a próxima! Decisivos da guerra foi a Batalha de Stalingrado, que marcou a primeira... Vamos de novo? Uma batalha muito sangrenta. Boa! Passinho um pouquinho maior pra ela. Acho que eu não gostei dessa última parte, mas vai ser isso porque eu não aguento mais. Tô sendo burra de usar o computador. Eu parei o vídeo.